Boa noite, povo imbuense, povo que me assiste, né? Hoje é dia 21 de novembro de 2025, agora são 19h33 mais ou menos. Sou João Caetano da Paixão, servidor público aposentado da Prefeitura Municipal de Embu das Artes. E como toda sexta-feira, né? Eu estou aqui para fazer uma live e trazer informações sobre Embu das Artes, a cidade vizinha, né? Mas Embu das Artes é o que não dá espaço para outra cidade, apesar que está acontecendo muita coisa em outra cidade, né? Então nós temos novidade ruim para a cidade, né? Até que a gente torce para ninguém se dar mal, né? A gente só quer justiça, né? E quando a justiça é feita, não tem como não nos alegrarmos, né? Apesar da cidade ficar manchada, mas nós colocamos essa mancha aí, né? Então vamos ter que pagar o preço. Então vamos lá, hoje eu não vou demorar muito não, até porque é uma sexta-feira de um feriado prolongado, né? E vocês merecem um descanso. Mas essa corja que tomaram de assalto em Embu das Artes, liderada pelo Ney Gordo, ex-presidiário, ladrão de carro forte, Hugo Cintura de Pato, né, da Operação Prato Feito, indiciado na Operação Prato Feito, por desvio de dinheiro na merenda, tem 50 mil na conta dele, né? E aí vem Renato Oliveira, né, está sendo julgado por ato de racismo no Rio de Janeiro contra o Isaac. Teve a primeira etapa 5 de novembro, em outubro, 5 de novembro era a segunda etapa, ele conseguiu adiar, e vai ser agora o julgamento dele dia 11 de dezembro, né? Aí o Jones Donizete, pedófilo, né? Tapsirica, a gente vai contar a história dele, e o Marcos Alberto, pastor de bode, né? Filho do diabo, né? Esse é o quinteto que tomaram de assalto em Embu das Artes. Hoje nós temos uma dívida de 900 milhões de reais, quase 1 bilhão, em 9 anos, 8 anos e 11 meses, né? Meter a mão no cofre público sem dó, como diria o relator lá, Alfredo Gaspar, né? Não, com força, aliás, ele fala. Eu vou dar antes de entrar na nossa live aqui na nossa cidade, quer dizer, já entramos na live, né? Eu ouvi hoje uma matéria, Taboão da Serra, né? João Menezes, secretário de comunicação, esposo da vice-prefeita Érica Franchini, né? Você vê que todo lugar, né, onde o Ney põe as garras dele, né, tem o modus operandi, né? Família. Vai ser processada. A Folha do Pirajussara que soltou essa matéria, né? Cometeu ilegalidade. Vou dar uma pequenininha que depois eu vou pesquisar e trazer para vocês a matéria, né? Taboão da Serra. Então a ilegalidade ele está usando, né, a usurpação de função para promoção pessoal, tanto dele quanto dos outros secretários. E a vice-prefeita tinha declarado esse dia apoio à pré-candidatura do Ney Gordo, ex-presidiário, ladrão de carro forte, pré-candidato a deputado federal, né? Então, modus operandi, né? Tem mais cidade aí que tem os tentáculos dele, né? Ney Gordo. E vamos lá para nossa live, né? O Embu até hoje, até quarta-feira, né? Porque ontem foi feriado, até dia 19, ontem foi dia 20, tinha arrecadado 1 bilhão 125 milhões 572 mil 930 reais e 96 centavos. Isso aqui agora só muda dia 1º, na segunda-feira, né? Que o feriado, o lançamento para, né? É a prefeitura que lança na transparência. 1 bilhão 125 milhões. Então tá uma média de 104 milhões por mês. A cidade não era para estar tão mal assim, né? E aproveitando que eu tô aqui, eu fiz um cálculo aqui, né? Até para mim entrar na live, eu preciso falar umas coisinhas aqui para mim, né? Senão eu vou falar bobagem, ser processado, né? Novamente. Pra gente pensar junto aí com relação aos aluguéis, né?
Eu vi lá na Flor de Roma, né, onde é a escola José Carlos Gonçalves, onde era a antiga Betel, tem 620 metros quadrados a área lá, né? A prefeitura gastou quase 3 milhões com a reforma. Absurdo, né? Absurdo. Vou trazer o valor depois. Mas o que está me chamando a atenção, estava conferindo valores hoje, é que nós pagamos de aluguel lá R$ 8.725,33. Faça uma conta comigo rapidinho para nós entrar lá na condenação do Ney Gordo. 620 metros quadrados. Aluguel de 8.725,33, que está correto, tá? Esse valor aqui já tá bom demais. Agora pasmem, né? A Rosa da Padaria, ela parou de receber, né? Tá no processo lá, não consegue se defender. Lá ela tem 177 metros e 94 centímetros. A prefeitura gastou R$ 1.200.000 para reformar um prédio que estava construído com 177 metros e 94 centímetros. Nós estávamos pagando, brecou, o contrato está lá, né, por 5 anos, R$ 17.500. O dobro de 620 metros. Agora, pasmem mais ainda, né? Isso aqui vai gerar discussão. Eu tô ficando mais inteligente, buscando mais informação, né? Inteligente não tem de ficar mais, né? Buscando sabedoria. O Bom Prato, que é do Ronaldo Estima, sócio do Ney, bandido, né? Eu fui lá em Santa Catarina, no endereço dele, fui nos 8 endereços que tem lá, que ele não tem nada lá, não tem nem empresa aberta lá. Eu tenho um vídeo, tudo. Nós vamos soltar uma matéria daqui. Nós estamos procurando documentação. Fomos nos cartórios lá, pegamos certidão e tal, aquela coisa toda. Logo, logo vocês vão ter tudo que nós fizemos. Viajamos 20 horas para ir de volta para pegar essas informações. 700 metros quadrados tem o Bom Prato. Aí na Rotary aí. Nós estamos pagando R$ 52.000 de aluguel. Então nós vamos questionar no Ministério Público nessas diferenças, né? Por metro quadrado, né? Absurdo. No Poupa Tempo estamos pagando R$ 129.000 agora. Só para vocês verem que esses caras metem a mão com força nos cofres públicos. Desvio, superfaturamento, mau uso do dinheiro público. Terrível. Mas é o que tem pra gente, né? Vamos lá então pro que interessa, né? Tem mais informação aqui, mas não vou torrar a paciência de vocês com valor não, que tira a gente do sério, a gente fica nervoso, né? E a gente não pode ficar nervoso. Ainda mais agora que a casinha do Ney Gordo está caindo. Só para informação para vocês, né? A gente soltou essa matéria da condenação do Ney Gordo lá em Cosmópolis. O primeiro lugar que ela saiu foi no UOL. O jornalista Josimar Josino. Tô falando primeiro, foi o primeiro que eu vi, né? Pode ser que um ou outro pegou o primeiro antes aí. O que chegou pra mim foi esse. Lá ele coloca, né? Ex-prefeito de Imbu é condenado. Ele até alia a facção aí, né? Aí, hoje eu recebi um vídeo da Globo, né? Falando sobre o caso. Explicando. Tá no G1, que é Globo 1. Aí eu fui e vi no Metrópole a matéria também. Então, UOL, Metrópole, Globo e Imbu News, né? Imbu News faz não é por nada não, mas o nosso repórter é muito bom, né? O Binho. É que ele tem que trabalhar, né? Para se alimentar. Já pedimos ajuda para a população aí, cada um dá lá um pouquinho para ele poder só trabalhar com isso, que aí ele ia trazer todas as matérias de Imbu, Tabuão, Itapecerica, Cotia, porque agora ele tem que trabalhar para sustentar a família dele, né? Então ele trabalha. Então uma matéria ou outra ele consegue fazer na noite, porque fazer uma matéria não é fácil, né? Imbu News soltou uma matéria mais completa, que aí traz o Lennon Rock, que tá lá com o Ney, que eu vou falar nele, traz o Lennon Rock quando eu tava com o Renato, que tentou
tentativa de homicídio contra a vida do Binho, né, triplamente qualificado, que vão ser julgados, eu espero que até o mês de março, né? E lá ele consegue explicar direitinho, né, o que está por trás dessa condenação do Ney. Que não é só isso aí, viu, gente? Na época até saiu, mas é comentário, eu vou falar aqui como comentário, mas se ele quiser processar, ele processa, eu estou dizendo que foi comentário, indício, né, de que eles foram lá para pagar uma pessoa lá em Cosmópolis. Quer dizer que vai comprar terreno lá? Foi o que ele contou, né? Lá na realidade eu vou pegar fevereiro de 2019. Só agora conseguiu julgar. Por quê? Vocês lembram que, não sei se foi maio, junho, julho, o Renato fugiu para Portugal, dia 11, porque a audiência desse julgamento era dia 14. Aí quando a juíza falou, cadê a testemunha de defesa de vocês, que é o Renato? O Renato tinha arrumado o Lennon, né? A mentira que eu vou falar para vocês que eles contaram. O Renato tinha ido para Portugal, fugindo dele, que ele estava com problema, né? E fugiu disso aqui também. Aí dessa vez eu creio que ele compareceu, assim como ele compareceu no Rio, né? Porque uma hora não tem jeito, uma hora tem que comparecer, né? Quem deve vai pagar, não tem conversa, não tem conversa. E aí agora saiu a condenação de Cosmópolis, né? Então, dito isso da imprensa, tem pessoas que escreveram lá no Facebook, né? O pessoal da oposição está informando, né? Que a nossa função é informar o povo, dizendo lá que mais uma mentira da oposição, que a oposição tenta derrubar o Ney, tem inveja. Eu quero dizer para vocês que fala de inveja, que outro dia um cidadão que eu conheço, esse pequenininho, que eu pensei que a gente era até amigo da Guarda Mirim, falou que eu tava com inveja. Gente, inveja de ladrão, de bandido. Mas você tá de sacanagem comigo, pô. Inveja não é legal ter de ninguém. Se eu tivesse ter de inveja, é uma pessoa bem sucedida, né? Não vou ter inveja de quem rouba o povo, rouba o mais pobre, rouba o povo da favela, rouba o idoso, rouba a criança PCD, né, paralisia cerebral, que não tem fralda, rouba a criança. Eu vou ter inveja de ladrão ainda que rouba criança PCD, idoso acamado, senhorinha jovem que vai no médico e não tem dipirona, não tem nada. Vou ter inveja disso? Isso é sacanagem, né? Eu já falei, quer ter ladrão de estimação, bandido de estimação, é um direito de cada um tem o que quer, né? Mas agora me levar, já chamou de otário, que eu tenho inveja. Para com isso. Inveja de ladrão. Que isso? Não tenho inveja de ninguém não, mas se eu tivesse que ter, seria de uma pessoa bem sucedida, né? Dito isso, vamos lá, né? Tem aí o Instagram do Ney, ele colocando sobre o show. Eu não consegui fazer cálculo de show, né? Mas deve ter gasto mais de 3 milhões, com certeza. 1,5 milhão foi só no primeiro fim de semana, no segundo. Falando em tonelada de alimento. Quem levou foi o povo. Ele vai dizer pra mim que ele dando show 3 milhões de reais, se ele dividir isso aí. Divide aí, gente, 3 milhões de reais por 7 reais o quilo. Tô colocando lá em cima que um pacote de arroz é 25 conto, então é 5 reais o quilo. Mas coloca 7 aí, 3 milhões por 7, quantos quilos de alimento dava para ter comprado? Né? Muito mais que arrecadou lá, né? Mas gosta de mentir, né? Um bando de mentirosos. Então você vê, o Metrópole diz o seguinte, né? Que a Justiça Paulista condenou Ney Santos, ex-prefeito e tal, 3 anos e 9 meses. Vamos lá. Claudinei Alves dos Santos, vulgo Ney Gordo, Ney Santos, né? Ele é conhecido por esses 3 nomes. Se você for lá no Google de lá, vida pregressa, né? De Claudinei Alves dos Santos, ou Ney Santos, ou Ney Gordo, aí você vai ver logo de saída assim, ó. Aos 16 anos, Ney Gordo, que ele era... Ele tá gordo hoje, né? Não tem nada contra quem é gordo, quem é magro, também tô barrigudinho. Mas era o apelido que ele adotou, né? O vulgo dele é Ney Gordo. Não fui eu que coloquei, isso ele colocou, o pessoal dele. Com 16 anos ele roubava boné no São Marcos. Esse cara nunca trabalhou. Roubava boné. Vocês que moram no São Marcos, ele morava no Valo Verde, aí perto da rua São Marcelo, ele roubava boné. Foi pego e tal, depois foi solto, que era menor. Aí depois com 19 anos foi pego, novo roubando, aí eu preciso ler lá que eu não lembro. E depois com não sei quantos anos, ele foi preso assaltando o carro forte. Né? Não sei se era 5 ou era 4, ele era o piloto de fuga. Sei que
deu 2 milhões para cada um. Os outros caras que pegaram conseguiram resgatar os 2 milhões, ele não. Por isso que, apesar que quando ele saiu da cadeia, ele saiu com 110 mil na conta. Né? Eu não sei como é que o cara preso, sem trabalhar, saiu com 110 mil. Isso está tudo no processo lá. Então essa vida do Ney. Aí você lembra do Paulo Henrique Amorim, do Domingo Espetacular, aquela coisa da Ferrari, o Gaeco pegou, prenderam, ele foi lá, prestou esclarecimento, saiu, eu não sei o que esse cara tem. Aí depois a justiça, o Elias, tem 1 hora e pouco de gravação na fita cassete, que o Léo tá lá no meio falando, né, que o Ney tava roubando e tal. Aí o Ney entra lá falando que tinha que ganhar eleição, porque o pessoal do crime que ele fala na fita. Tá lá a fita, até foi arquivado esse processo. Tinha investido 12 milhões, se vira, vai pra rua e ganha voto. Isso que ele fala na fita. Aí o Elias sumiu, fugiu pra Itália porque eles queriam matar ele. Ele era do grupo, se chateou, contou a história e tal. Isso tudo tá no processo. Vou pegar esses processos dele tudo e colocar na página Paixão por Imbu pra você ler. É um processo de 5 mil páginas, de 1.000. Quem tiver paciência, lê. Mas quem quiser provar também, pra não ficar falando que a gente tá mentindo, inventando, perseguindo. Quem sou eu perseguinei, né? Aí aliás, o Ney, na primeira conversa nossa, o índio tava na sala, ele falou pra mim que eu não era nada. Que Datena, que Paulo Henrique Amorim, que Globo, Band, foi pra cima dele e não deu em nada. Eu falei pra ele, o problema é esse. Né? O problema do elefante tá na formiguinha. É porque ele não sente. Né? Tá no pé, nem vê. Tá no rato, que ele tem medo. No rato ele tem medo. E eu não sou rato. Né? Mas o problema do elefante tá na formiga, pô. Falei pra ele isso. O índio é testemunha disso. Apesar que o índio também é um mentiroso, um baba-ovo, um lambe-botas. Aí eu descobri que lambe-botas é canino, né? Essa frase é relativa lá, né? Aí se eu chamar os caras de lambe-bota, eu tô ofendendo o cachorro, né? Brincadeira? Tem vereador na Câmara e esses caras da frente, se chamar de rato, você tá ofendendo o rato. Olha onde chegou o negócio. Esses caras são pior que rato. Esses caras são pior que o demônio. Esses caras, o demônio foge deles. Porque ele é capaz deles roubar o chifre do demônio, né? O rabo do demônio. Tanto que tem um vício de roubo. Aí vai mais um processo. Vamos que vamos. Então o Ney Gordo tem essa vida, né? Esse caso de Cosmópolis, para vocês entenderem, ele foi para lá. Na época comentaram que foram lá para matar um cara. Aí a polícia de lá até começou a procurar tal, né? Ele e o Leno. O Leno é o cara que estava com o Renato que tentou matar o Binho. Leno é agente penitenciário, era, né? Ficou preso nesse dia. Leno Rock. Aí o Renato arrumou o Leno para levar ele. Aí o Leno foi. Segundo a polícia que pegou ele, os dois estavam revezando, né? Para falar isso tem prova, negócio de digitais e tal. O carro da prefeitura que o juiz pegou e deixou esse processo para lá, que é peculato. Ele estava usando o carro para benefício próprio. Vejam bem, fora do município, sem agenda. Porque o cara para sair do município ele tem que deixar uma agenda oficial. Qualquer órgão público, né? Qualquer servidor público tem que deixar uma agenda oficial. Tá indo em outra cidade porque tem uma agenda oficial. E para ver o que vai trazer de bom pro município, né? Nesse caso ele disse que foi comprar terreno. Tá no processo, né, também. Tá no jornal aí na Metrópole. Que ele disse que foi comprar terreno para tentar livrar a cara. Que ele é mentiroso. Aí a polícia pegou ele e alguém denunciou, né? Para pegar o carro. Aí ele mentiu dizendo que perdeu o ex e levou ele, fez ele errar o caminho, né? Aí ele contou uma história, eu lendo outra. Tá tudo aí no Imbu News. Imbu News vocês vão ver tudo bem explicadinho lá. Na volta, quando ele foi pego, aí tava lá com uma pistola, né? 380, que é de uso das Forças Armadas, com mira laser. O que o cara tá fazendo com uma arma mira laser? Se ele não deve nada pra ninguém, né? Podia andar sozinho e tal. Mas como derra pra todo mundo, anda com segurança. Mira laser, 45 munição, gente. É munição, é uma guerra, né? Um colete à prova de bala que a polícia que vai saber de quem é, né? Que é de alguém, porque quem usa colete à prova de bala tem que ser comprado por Secretaria de Segurança, né?
do Casa Nossa, de qualquer lugar. Alguém ficou sem colete. E algema. Agora, como é que o cara tem algema? Ele e o Leno. Usurparam de algum lugar, né? Colete é prova de bala é pra polícia que troca tiro com bandido, né? Com criminoso. Algema é pra algemar o cara e tirar o movimento do cara, né? A maldade desse cara, né? Mas a polícia já processou, não vai atrás de tudo, né? Enquanto, eu não sei porquê, eu não consigo entender, né? Eu até entendo, mas não compreendo como é que não quebraram o sigilo telefônico do Ney Gordo ainda. Desse Leno, do Renato, do Jones, do Pastor de Bode e do Hugo Cintura de Pato. De alguns secretários. É só quebrar o sigilo do Raul Bueno. Vai achar tudo. Aliás, o Raul Bueno tá quebrado, né? Que tá lá na Operação Contagem, quando ele joga o notebook dele no telhado, né? A coisa ainda vai acontecer. Agora, aí vocês vejam bem, né? 380 já é uma arma raspada, gente. Primeiro que nenhum cidadão pode andar com essa arma. Essa arma é de uso das Forças Armadas. Tanto que a juíza escreve lá que passou para a Força Armada e ver se ela vai queimar ou fazer o que eles quiserem com a arma, né? Incinerar. 380 mira laser, olha só. Para não errar o cara. Algema. Tudo no carro foi encontrado. Colete à prova de bala. Foi preparado para uma guerra. 45 munições. E tinha uma faca também aqui no sítio. Uma faca tipo do Rambo, sabe? O carro oficial da prefeitura que nós pagamos o aluguel. Nós, povão. O Ney Gordo sentado do lado do Leno. Geralmente a autoridade senta no banco de trás, né? Não é humildade, não. Isso é que os dois se conheciam. Aí ele falou que não conhecia o Leno. Que o Renato Oliveira, o secretário de coisa, na época de comunicação, tinha arrumado ele, ele que ia dirigir, não pôde ir. Aí arrumou o Leno na última hora. Agora que mentira, mas esfarrapada, né? Esse cara é mentiroso demais. Então essa é a verdadeira história. Aí eu vou colocar lá na página, nós já colocamos no Imbu News, eu vou resgatar, tá lá os dois policiais, perdão, conversando com a juíza. Ela fala: Ney Santos, vocês conhecem eles? Fala, todo mundo conhece, a polícia fala, a polícia rodoviária, né? Pelo passado dele, né? Pela capivara dele. Desse jeito ele fala. Tem os vídeos, na época eu coloquei. Então essa é a história, né? Aí depois, de fevereiro de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. 6 anos e 9 meses depois, conseguiu sair a primeira sentença, a condenação. Agora veja bem, né? Isso aqui deixa a gente preocupado. Se ele pega 4 anos, que seriam 3 meses e 1 dia a mais, ele ia preso. Porque até 4 anos a justiça decide se prende ou não, né? Acima de 4 anos já prende. Pelo menos sai de lá no regime fechado, e depois fica lá. O Leno, quando no dia, né, que eles começaram a mentir e não encaixou a conversa, tá no Imbu News, pega lá que vocês vão ver, e tá no processo também. O Leno ficou preso, quase 1 ano preso por causa disso aí, porte de arma ilegal. E o Ney foi solto e respondendo em liberdade. Aí dia 20 de novembro, no feriado, a juíza solta a condenação do Ney Gordo e do Leno Rock. Pasmem, o Leno pegou 3 anos e 4 meses. O Ney 3 anos e 9 meses. O que será esses 5 meses, né? De segundo a polícia, a arma estava no tapete. No piso assim, né? E ele disse que não sabia da arma. E a polícia fala que ele revezava na direção. Então, esse é o grupo político que o Gustavo do Rancho falou, que a oposição, no caso do Abidão, estava mentindo, querendo tirar esse grupo político. Que a Aline Santos, que é investigada também na delegacia,
diz que tem que disputar no voto. Todos nós gostaríamos de disputar uma eleição limpa. Tanto o governo federal, que foi fraudada, né? O Lula não ganhou a eleição não, gente. Lula foi... tomou, ele não teve aquela votação. Né? É fraude. Se tiver que ser preso, tal. Mas é fraude. Por isso que eu sou a favor do voto auditável para contar. Como ganhar a eleição desses caras no Imbu? Se eles pagam até R$400 o voto? Rochinha pagou. Se o Rochinha falar que não, a gente tem vídeo, áudio. Então, não dá para disputar uma eleição justa. Esses caras desviaram 900 milhões em 8 anos e 11 meses. 900 milhões. Como é que você vai disputar com esses caras? Eu vou trazer para vocês sumiu a palavra aqui, que eu na realidade eu tô muito revoltado, com vontade de xingar, né? Mas eu não vou mais não. Vai sair muito caro pra vocês e tal. Pra mim, né? Vai sair muito caro e eles não merecem, né? Já xinguei o que tinha que xingar. Vou fazer mais didática explicando o que tá acontecendo e falando a verdade, né? Em cima de fatos. Eu li o processo. Tá? Tô falando da matéria, que a matéria tá ali, né? Dentro daquilo que leu o processo. Eu li o processo. Se vocês quiserem ler o processo, tá lá. Nós vamos colocar aliás, já colocou ontem. Não sei se foi só a primeira página. Né? Porque algum aí, gente, isso dói. Imbu passou por operação contágio. Operação prato feito. Tem outra operação que eu esqueci. Tem umas 4 operações da Polícia Federal. Tudo na saúde e educação. Criança e idoso. Esses caras roubam criança e idoso, criança doente, ó, criança PCD. A maioria da criança PCD é paralisia cerebral. Tem outras deficiências aí, mas é mais tranquila. Vai lá na rua Quitaúna, número 12, lá na casa da Dona Sara, visitar a Ruth, que tem 18 anos. Falta alimento para ela. Agora não tá faltando mais não. Eles só dão 120 fralda para Ruth. 120 fralda é equivalente 12 dividido por 3, seria 30, 120, dá 4 por dia. A criança tem problema. Como é que ela vai fazer xixi e cocô, né? Cocô que seja uma vez por dia, mas junto, xixi só 3 vezes por dia. Isso é maldade pura. E o cara fala que o show foi um espetáculo. Show pra quem? Pra quem não trabalha, que nem o Lucinho falou, esse pilantra, esse estelionatário de Bitcoin, roubou um monte de pai de família aí, esse cabelinho de... Aí, ele falou que foi um monte de motoboy na casa dele pegar com ingresso. Lucinho, como você hoje é o maior puxa-saco do Ney, você vai ter que explicar isso aí, tá? Como é que você te ingressa na sua casa? Você falou, tá lá na sessão, não tem como apagar, sempre tá gravado. Que um monte de motoboy foi buscar ingresso na sua casa. E o seu Rochinha se enrolaram lá, né? Um falou que é 200 camarote, depois falou que é 90, outro falou que é 50, era 1.200, eu não sei o que, se enrolaram pra mentir, tentar encobrir o que não dá pra encobrir. Aí o Léo pau na boca falou que tem responsabilidade com o dinheiro público. Vou contar a história de vocês ainda. Aí, gente, Ney Gordo condenado. Agora presta atenção que eu falei outro dia. Primeira instância. Em 6 meses deve ser julgado o recurso ou não recurso dele. Se ele não recorrer é pior. Condenado segunda instância. Ficha suja. Inelegível. A justiça está sendo feita. Demorou, estou aí desde 2017, sofrendo, né? Uma ameaça daqui, outra ameaça velada. Ele fez uma ameaça, retirou. Além de covarde, ele é bunda mole, né? Falei pra ele, vamos tocar essa ameaça? Não, tô retirando. Então não vou falar que a ameaça foi. Covarde, bunda mole. Aliás, é um grupo dele, né? Tudo covarde. Fica se fiando em crime aí, pra
pra extorquir, pra oprimir os outros aí, né? Mas é todo mundo da mole, tudo covarde. Covardes. Funcionário não tem coragem de falar nada porque é perseguido. E da pior maneira possível. Empresário, falei pra vocês, eles arrecadaram R$ 1.500.000 na primeira semana. O Renato e o Jones, eu tenho empresário, o Rogério do Parque Autopeça no Parque Brasil, vai lá e pergunta, ele teve que dar 20 mil. O empresário deu 35, o outro deu 50. E eu tô só esperando cair o dinheiro público, foi dinheiro público que fez. O empresário nem vai dar 700 mil pra Luan Santana e pra 600 pra Simone. Pra quê? O dinheiro do show, vou provar pra vocês o que eu tô falando aqui, ó. Vou provar que ele não vai ter jeito. Eles vão lançar o dinheiro na conta dos empresários que trabalham para a prefeitura e os empresários devolveram. Assim como o Natal Iluminado está sendo provado e vai para a justiça, que eles dão lá 1 milhão, 15 milhões por ano para essa Ilumina aí, que era Engeluz, para eles gastar 3, 4 milhões no Natal Iluminado. Então não tem nada de graça aí não, nós estamos pagando. Tanto que o mês passado a Ilumina recebeu só 700 mil e esse mês 600. Estou acompanhando, eu tenho todos os anos aqui, desde que começou na época do Chico. Quando começou era 14, 15 milhões por mês, porque estava trocando as LED. O Hugo falou esses dias junto com aquele anãozinho lá que chamou os caras de corno. Ele falou, não, aqui não tem corno não, que ele também chamou. Disse que já tinha trocado 100% a lâmpada LED, como é que continua pagando 1.400.000 por mês? Mesma coisa que pagava quando começou. Isso tudo tá colocando no papel e vocês vão ter processo. Porque aquilo que eu falo, eu vou entrar na justiça. Eu tenho um advogado só, que tem um filho que é um anjo, precisa cuidar dele, e às vezes não dá tempo, né? Entendeu? Então, mas tudo isso aqui que nós estamos falando é muita coisa. Nós já temos mais de 20 ações, estamos ganhando todas. É que demora, né? Demora. Cemitério nós ganhamos, foi a primeira ação, tem lá 4 milhões de reais. Já falei pra vocês. 3.800.000 no Jax Blinder aí, que é o dono do cemitério Jardim da Paz e Jardim Júlia. 230 mil do Chico Brito, foi bloqueado. E na hora que chegou na conta do Ney, que eles que tinham 1.700.000, só tinha 50 reais. Ele vai ter que explicar essa mentira também na justiça. Já está na terceira instância, ganhamos 2. 4 milhões para devolver para o povo que foi extorquido e superfaturado. Então é isso. Ney Gordo, condenação. Segunda instância, ficha suja. Nós vamos nos ver livre desse cara. Vou falar uma coisa para vocês aqui que é mais aquela coisa assim do que eu acredito. Ney Gordo não será candidato a deputado federal. Eu acredito nessa justiça lenta, cega, surda, muda, né? Faz um monte de cagada aí, mas também dá certo. Demora pra dedéu, né? Porque eles têm muito advogado, têm muito dinheiro, então enrola aqui, enrola ali e tal. Você vê, 6 anos pra jogar uma coisinha simples, um porte de arma. É lógico, porte de arma é ser um menino da favela com a arma, tava preso e tava condenado já, só que porte de arma não fica preso, né? Se ficar também, se pegar mais de 4 anos, 1 ano e pouco já sai. Ainda bem que tá mudando aí a sentença, né? Então é isso. Ney Gordo, entra no Instagram dele lá. Eu não entro, eu não tenho. Tem mais de 40 mensagens de pessoas dizendo: eu me arrependo de ter votado nesse grupo. Você faz show, pão e circo, e não tem dipirona, não tem médico, não tem o que na saúde. Vocês fazem isso. Um monte de gente. E eles estão apagando tudo, apagando. Mas nós printamos 40, nós vamos colocar na página. Pessoas que apoiaram esses bandidos estão se arrependendo. E não é só, muita gente vai se arrepender. Aí uns lá falam assim: Ney, cuidado com o Xandão, né, que é outro pilantra também. Semi-aberto, né, que a juíza condenou ele. Não no fechado, no semi-aberto. Eu não entendi semi-aberto. Semi-aberto, o cara trabalha de dia e dorme na cadeia, né? Aí a pessoa escreveu lá: como é que um cara que nunca trabalhou de dia vai dormir na cadeia do semi-aberto? Vai pôr tornozeleira? Tudo isso. Agora precisa tirar o passaporte do Renato, do Jones, do Marcos Alberto, do Ney, que é tudo pilantra, do Hugo. Na hora que o negócio aperta, foge para fora do Brasil.
O do Ney estava seguro o passaporte, agora não sei se está ainda, né? Mas a justiça tardou, mas não falhou, né? Essa é só do homem, porque aqui vale mesmo, pesa demais, é de Deus, né? Não gosto de falar de Deus, essas coisas. Mas o povo está acostumado, né? Pode ser diferente. A justiça do homem chegou. Vejam bem, Ney condenado. Renato vai ser julgado dia 5 de dezembro com a possibilidade, quer dizer, não tem como ser condenado, um monte de testemunho, né? Tem um monte de testemunho. Ele está desesperado por ato de racismo. Crime inafiançável, não podia nem ter saído da cadeia. Passou na Globo lá. Tá pagando santinho, extorquindo o empresário, mas tá dizendo que é de Jesus agora. É do capeta, mas até o capeta de Jesus, né? Quem manda nele é Jesus Cristo. Raul Bueno já foi condenado 2 vezes por desvio de dinheiro na merenda, roubo na merenda. E mais um monte de secretário dele condenou. Zé Roberto Jorge está indiciado no prato feito junto com o Hugo. Tem 50 mil reais na conta do Hugo. Entendeu? E eles fizeram uma queixa-crime contra mim, porque eu xinguei eles de FDP, e eu fiz uma queixa-crime contra ele que me chamou de vagabundo. A justiça aceitou. Entendeu? Então logo logo vai ter o julgamento. Mas só que o Ney já não é mais réu primário. Então a coisa para ele vai ficando pesada, né? Eu vou fincar a cunha aqui. Eu não acredito que o Ney Gordo consiga reverter a situação dele e vai sair candidato a deputado federal. A justiça será feita e o Ney será condenado. Ainda quero ver ele preso por tudo que ele fez para a população imbuense e da região, que agora ele está atacando a região. Ele falou em Bugaçu com o neguinho lá, disse que conselho tutelar, esse prefeito lá está apoiando o Ney. Que 19 mil reais o salário que ele tá, que ele não trabalha, a prefeitura, nós pagamos 19 mil reais para ele. 19 mil reais é para ele pagar almoço nas reuniões dele. Ele não é obrigado a gastar o dinheiro do bolso dele, olha só. Esse é o Claudinei Alves dos Santos, Ney Santos, Ney Gordo. A casa do Ney Gordo está caindo. Até que enfim a primeira condenação. E ele foi buscar essa condenação. Tá? Não tem perseguição. Que ele está mentindo. Perseguido pela justiça. Que perseguição se ele que foi com a arma na cintura, lá no carro? Não tem mentira. Porque pegaram ele com a arma. Tanto que ele foi condenado. Depois de 6 anos. Não tem inveja. Porque se alguém tem inveja de ladrão, então você está de sacanagem. Você está se afundando 2 vezes. Eu não tenho. Não tenho inveja de ninguém, né? Sou bem resolvido, minha vida, né? Eu fui mais que abençoado, né? Porque sorte é para os fracos e para incompetentes, né? Quem trabalha não precisa de sorte. Precisa só de trabalho, de trabalho honesto e correto. Então vocês, povo imbuense e povo da região, povo do Imbu já cometeu um erro gravíssimo de eleger ele 2 vezes e eleger o Hugo que ele mandou. Estão assaltando nossos cofres públicos aí. Vocês da região que colocaram a Eli Santos, né, porque a maior votação dele foi fora. Ela tem 2 CPF. Foi presa 40 dias por associação ao tráfico e ao crime organizado. Essa é a família do Ney Gordo. Infelizmente, bandidos. Obrigado. Quer confirmar? Pega essas matérias que eu falei pra vocês. Meu telefone tá aí. Vai estar na Paixão por Imbu, a página. E vai estar lá os links, viu, Ney? Nós tiramos o link lá da sua que você tá apagando, mas nós tiramos um monte de gente que te votou no você na sua página, falando a verdade na sua cara. Seu pilantra. Obrigado, povo.